padrasto me molestava até os 21 anos. Eu tinha um amigo, ele colocou uma droga na minha bebida que eu não vi e me estrupou. E aí eu cortava os braços. Aquilo foi tão difícil para mim que eu tentei suicídio. Como é que estava a sua vida 5 meses atrás? Eu só acreditava num Deus, o Deus perverso que deixava eu sofrer porque eu precisava sofrer. Jesus, como eu cresci, não existia, porque foi um homem que escreveu a Bíblia, então a gente não podia acreditar num homem. Então toda a minha vida, desde a minha infância, minha mãe se separou do meu pai, eu tinha 7 anos, fomos viver com meu padrasto. Meu padrasto me molestava até os 21 anos, ele me batia muito e batia muito na minha mãe, só que ele fazia, quando ele ia me molestar, ele falava que se eu contasse para minha mãe, ele mataria minha mãe e minha irmã. Então eu guardei aquele segredo até os meus 21 anos. Quando eu completei meus 22 anos, decidi contar para minha mãe tudo que meu padrasto tinha feito comigo. E ela literalmente, eu acho que aquilo foi tão difícil para ela escutar, porque ela também não acreditava em Jesus. Ela só acreditava naquele Deus. Que ela falou que eu era uma mentirosa, foi embora de casa, foi morar com as irmãs em outro estado e falou para a família toda que eu tinha batido nela. Aquilo foi tão difícil para mim que eu tentei suicídio. Tentei várias vezes e eu me dava raiva porque cada vez que eu tentava suicídio eu não conseguia. Eu tomava 100 comprimidos calmantes, dormia uma semana e não morria. E aí eu cortava os braços, por isso que eu tenho tatuagem para tampar as cicatrizes. E tudo o que eu fazia, nada adiantava para me matar. E a minha mãe não deu certo lá, voltou, tive minha filha, que a minha gravidez foi horrível, fiquei mais internada aqui em casa. E nesse decorrer eu tive vários relacionamentos muito violentos, que me batiam muitos. E eu tive, já uns 7 anos atrás, eu tinha um amigo, que entre aspas, né? Ele colocou uma droga na minha bebida que eu não vi e me estrupou. Eu acordei toda sanguentada e eu sentia tanto ódio, que o senhor não tem noção. Mas eu sempre fui muito simpática, carismática, aquela pessoa que todo mundo quer estar perto porque sempre está sorrindo, fazendo piada e ninguém sabia o que tinha dentro de mim, porque eu não deixava ninguém saber, nem minha família e nem ninguém. O que tinha dentro da senhora? Ódio, raiva, rancor, brigas com a minha mãe. Eu falava que eu a odiava e ela dizia a mesma coisa para mim. Ela dizia que queria a minha morte e eu dizia que eu queria dela. O meu esposo, ele parou de beber tem 3 anos porque ele era alcoólatra e aí ele já era evangélico, mas ele tinha se afastado, foi para o espiritismo e ele começou a colocar o Bispo Macedo nos domingos na televisão. E ele aumentava a televisão, mas eu não ficava lá porque eu não gostava de escutar aquelas palavras que para mim, eu vou ser sincera, me desculpa, não servia de nada, porque para mim tudo era mentira, porque era de uma Bíblia mentirosa. Então eu ia lavar louça. Mas um dia o bispo falou algo que me chamou a atenção e eu sentei. Ele falou assim que a gente tinha que ser inteligente. E como para mim, que não conhecia a Bíblia, não conhecia a palavra, um bispo falar sobre inteligência e não falar sobre Deus, aquilo me chamou a atenção. E eu prestei atenção. E ele disse que a gente tinha que ter uma fé inteligente, que o nosso coração era mentiroso e que a gente tinha que perdoar. Mas não perdoar, falar assim, não. É assim mesmo que ele falou, que eu falava com aquele velhinho maluco, eu não sabia o que estava falando. Ele disse, você, assim mesmo, na televisão, vai falar o nome da pessoa alta e vai dizer que perdoa. Eu escutei aquilo, me deu tanto ódio daquele bispo, saí, fui para a cozinha, acabar de lavar a louça, passou 1 dia, 2 dias. Falei assim, eu vou fazer com aquele bispo maluco falando para fazer. E sendo com o meu padrasto ano passado, ele morreu. E eu fiquei tão feliz com a morte dele, que eu liguei para a funerária para ter certeza que ele estava morto. Porque foi a coisa mais vitoriosa que eu poderia sentir. E aí veio esse bispo maluco dizer para me perdoar aquele homem. Aí eu, com maior ódio, tá bom, vou testar, não custa nada, eu sozinha. Eu perdoo o nome dele, Guto.
Aí aquele ódio e vinha as lágrimas junto, porque eu falei assim, não acredito que eu vou fazer isso. Aí eu comecei a falar o nome de cada um. Eu chorei tanto, tanto, que aí o engraçado aconteceu. Veio uma paz que entrou, que parecia que a minha corrente, que estava presa dentro do meu coração, foi aberta. E algo tão impressionante aconteceu. Eu parei de odiá-lo. E aquilo era uma sensação que eu nunca tinha sentido. Eu falei assim, Jesus, o que é isso? Que sentimento é esse? Aí eu descobri que era a libertação. E de repente, eu escutei aquele velhinho maluco na semana seguinte, na outra semana. E aí eu um dia cheguei para minha mãe, porque ele falou. E aí eu olhei dentro dos olhos da minha mãe e falei assim, eu te perdoo e eu te amo. Ela chorava tanto, porque eu não esperava isso dela. E ela chorava igual um bebê, dizendo que ela tinha tanto ódio dela, por ela não poder me ter protegido, que ela não sabia como demonstrar. E aí eu falei assim, não importa mais nada, eu amo você e te perdoo. E abracei. Eu acho que tinha uns 20 anos que eu não abraçava minha mãe, e a gente mora 20 anos sempre juntas. E eu abracei ela com toda a fé. E aí tudo foi começando a mudar. Aí a minha filha foi para o hospital. Porque de um sábado, ela estava ótima, num domingo ela ficou muito ruim, e no qual eu fumava. E quando eu fui para o hospital com a minha filha na UPA, que era perto da minha casa, até então o aparelho estava com defeito. Aí o médico virou e falou, trocou de plantão, falou que ela precisava ir para uma UTI, que ela estava muito grave. Aquilo me deu um pânico. Eu falei assim, como? E ela tem plano de saúde, mas o plano de saúde queria, eu moro em Petrópolis, queria mandar ela para Campo Grande. Eu falei assim, Jesus, e eu comecei a ficar desesperada 3 horas da manhã. Quando foi 5 horas da manhã, eu me lembrei de um testemunho do rapaz que não tem a metade da cabeça, que o bispo colocou. E eu falei assim, olhando para o céu, com o cigarro na mão, Senhor Jesus, eu não tenho nada para dar para o Senhor, mas eu dou meu pulmão para dar minha filha. Se o Senhor fizer esse milagre, nunca mais eu coloco isso na minha boca. Apaguei. Quando eu entrei, a doutora veio, estava cheio, né? Falou assim, mãe, o médico da Unimed acabou de falar que conseguiu a UTI para tua filha. E sua filha hoje? A minha filha veio aqui, pulou, dançou e tudo mais. E eu só digo uma coisa. Depois que ela teve alta, eu estava cheia daquelas papeladas em cima da mesa. E aí eu escutei uma voz falando comigo. Vai para Del Castilho agora se batizar. Eu me batizei aqui. Eu conheço Jesus, porque Ele libertou meu coração. E conheço um Pai maravilhoso, que eu sei que me ama. Pode aparecer a doença que for, o problema que for, eu sou feliz. Coloca aquela foto ali dela antes, há 5 meses atrás. Olha agora. Olha aí. É o Espírito Santo.